2 minutos. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, 12:13 em São Paulo, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação, fazendo perguntas aos nossos convidados, hoje aqui pelos telefones 3289-3580 e também 5052-5555. Eu apresento os participantes de hoje, nossos convidados muito especiais. Aqui à minha esquerda, para você que nos acompanha pelas redes sociais, o secretário municipal das subprefeituras, Alexandre Modonese. Seja bem-vindo, secretário. Eu que agradeço, Mauro, prazer estar aqui com você e com os ouvintes da Rádio Trianon, para esse bate-papo aqui nessa segunda-feira. Obrigado pela presença, a gentileza conosco. Também com a gente o advogado, doutor Antônio Salim Curiati. Mais uma vez, seja bem-vindo, Curiati. Bem-vindo, é um prazer estar aqui, né? Na verdade, a você, Mauro, a todos os componentes da mesa, aos ouvintes, o nosso melhor boa tarde. Aqui à direita, o autor, palestrante e consultor empresarial César Souza. César, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Acho que vai ser um ótimo bate-papo. Prazer é todo nosso. Também conosco, Lucas Neto, jornalista, aqui da Rádio Trianon AM 740. Muito obrigado pela presença, Lucas. Eu que agradeço. E olha nós aqui outra vez, né? Então vamos lá ao nosso primeiro tema. Para incentivar o empreendedorismo, trabalho e geração de renda, a Prefeitura de São Paulo acaba de lançar o sistema online que fornece autorização temporária para o comércio nas vias públicas da capital. É o Tolegal, um serviço totalmente informatizado que elimina a burocracia e facilita a vida do trabalhador que deseja vender os seus produtos legalmente nas ruas de São Paulo. Nos 10 primeiros dias, o sistema recebeu 67 mil visitas e 2.040 licenças foram solicitadas. Deste total, já foram emitidas 10 autorizações. Alexandre Modonese, secretário, em que este programa difere do TPU, o termo de permissão de uso? Primeiro, nós tentamos criar um sistema que pudesse auxiliar a questão do empreendedorismo na cidade. A cidade tem uma quantidade de pessoas hoje trabalhando na rua muito grande. Nós não conhecemos nem a demanda de onde elas estão, nem os tipos de serviço que elas executam. O que nós montamos? Uma autorização de até 90 dias, podendo ser emitida uma outra autorização posteriormente, mas não que ela tenha garantia de que aquele ponto vai continuar com aquela pessoa, diferente do TPU. O TPU, ao você conceder, a pessoa passa a ocupar aquele espaço público e constantemente, todo ano, ela só renova e paga a taxa e ela perpetua-se naquele local. O sistema nosso, ele permite, inclusive, a troca de local, se a pessoa não quiser, ele pode escolher se ele quer trabalhar de manhã, de tarde, de noite, que era uma reivindicação do pessoal que trabalha com comida, porque eles querem trabalhar por período, e também em locais diferentes. Então, a pessoa trabalha, às vezes, no almoço em um local e à noite ela quer estar próximo a uma universidade. Essa mobilidade o sistema fez, diferente do sistema de TPU. Nós temos hoje na cidade, no levantamento nosso, em torno de 45 mil pessoas que trabalham de algum jeito na rua. O que nós estamos tentando regularizar são essas pessoas e fazer com que essas pessoas acabem entrando
todo o atendimento que a prefeitura tem, do quê? De profissionalização de mão de obra, de crédito, o governo do estado também tem políticas, o próprio SEBRAE. Nós temos que trazer as pessoas para uma qualificação de mão de obra e fazer com que o trabalho na rua não seja o fim do trabalho, mas um começo de um novo ciclo dela. Então, o sistema prevê exatamente isso, tentando ordenar o que tem de diferente. Nós autorizamos uma pessoa por quadra. Então, você não vai ter adensamento, vai ter 10, 15, 20 pessoas trabalhando na frente daquele local. Você tem uma pessoa por quadra e várias regiões da cidade fechadas, Brás, Liberdade, o centro de São Paulo, parte histórica. Mas esses locais não são as próprias pessoas que devem escolher, é a prefeitura quem determina, até porque tem local que já não cabe mais ninguém, né? Então, a cidade hoje tem praticamente 70% dela está permitida. Nós fechamos as regiões que nós estamos já adensadas. O Brás, a Liberdade está adensada, a região da 25 de Março, Mercado Municipal, Paulista, essas regiões estão fechadas. As demais, elas estão abertas, mas permitindo somente uma pessoa por quarteirão. Isso faz com que a gente tenha um ordenamento, não entre em conflito com o comércio, que também não tem todo o direito, nós não vamos colocar um monte de pessoas na frente do comércio, mas nós estamos tentando organizar as pessoas. Se você entrar hoje no site do Tô Legal, você clica lá em busca, você consegue já ver as autorizações emitidas. Então lá você tem, hoje além das autorizações emitidas, você tem todas as informações sobre o que acontece na cidade. Os TPUs de mesa e cadeira dos bares estão lá, os TPUs de ambulantes estão lá, os TPUs de bancas de jornal, banca de flores, tudo que acontece na cidade está hoje no site do Tô Legal. E as pessoas que têm TPU podem também fazer a renovação do seu TPU, que antes ela tinha que ir na subprefeitura, pedir a guia, pagar, ir no banco, voltar, devolver a guia, depois de uma semana emitir a nova licença dela. Agora ela faz isso tudo pelo site, emite a guia, paga, e depois de 72 horas ela emite já a sua autorização do ano. E essas pessoas também que estão fazendo a solicitação de autorização, que aí não é TPU, que são mais de 60 atividades, elas estão divididas entre alimentação, comércio e serviço, né? Então são as 3 atividades. O que nós vamos ampliar bastante, já estamos com as equipes contratadas, a cidade passa de 36 equipes de fiscalização na rua, né, como todo mundo conhece o RAPA, para 136 equipes. A gente já contratou, e nós vamos ampliar a fiscalização para que, ao mesmo tempo, a gente está concedendo uma maneira das pessoas se regularizarem, mas também nós não vamos poder permitir que isso fique uma falta sem organização e prejudicando o comércio. Então, esse equilíbrio que nós estamos buscando com relação à organização. É uma iniciativa, eu queria, se me permite, Mauro, fazer um breve comentário. Claro. Eu acho que é uma iniciativa que eu gostaria de elogiar bastante, né? Porque eu acho que tem a ver com cidadania, tem a ver com tirar as pessoas da informalidade, é um respeito, e eu pessoalmente acredito que o empreendedorismo realmente é uma das alavancas para a gente, de redenção das pessoas, de famílias, e do próprio país, né? Eu acho que o Brasil, quando a gente tem 13 milhões de desempregados aí, eu acho que a iniciativa como essa ajuda muito a regularizar, deixar as pessoas com em outro perfil, em outra autoestima, e eu acredito muito nessa bandeira do empreendedorismo. Acho que vocês estão realmente de parabéns e gostaria de incentivar isso o máximo que puder. Muito obrigado. Acho que foi muito nesse sentido que a gente tentou montar o sistema, como resolver isso de uma maneira tranquila, transparente e ágil para a população, e também dando informação para a população para saber quem são as pessoas. Curiato, se olhar sobre esse projeto como cidadão e também como aquela pessoa que já esteve na Câmara Municipal, hoje um ex-vereador, mas também como uma autoridade. Eu vou te falar, há 15 dias eu estive aqui no programa e tive a primeira grande boa notícia da gestão Bruno Covas, que foi a aprovação do projeto da anistia de imóveis. Sim. Porque é um passo tremendamente importante para a formalização da cidade. E eu não conhecia o projeto, viu, secretário? Me perdoe. Imagina, a minha desatualização, mas eu achei, sobre vários aspectos, semelhante à anistia dos imóveis, né? Você
pelo jeito, a intenção da prefeitura é acabar com a informalidade, permitir quem quer trabalhar, facilitar, desburocratizar, absoluta transparência, porque é a primeira vez que eu estou vendo algum órgão público colocar na internet os TPUs, imagina se a GESP fizesse isso, os TPUs, colocar as autorizações de uso, tanto dos bares e restaurantes, sempre foi um ponto complicado com os agentes visitores das subprefeituras. Então, é uma medida tremendamente importante, como o César falou, para o empreendedorismo, para gerar oportunidade para as pessoas, mas como medida de administração pública, eu acho exemplar e que sirva para outros órgãos, em termos de formalização, transparência e desburocratização da administração. Lucas. Olha, eu, inclusive, tenho um ditado que diz, quem puxa os seus não degenera. Eu fui muito amigo do Zusa, o avô do nosso prefeito, o Mário Covas. Ele está tendo um trabalho maravilhoso. Eu estou muito entusiasmado com o que está acontecendo aqui em São Paulo, porque ele está colocando o dedo na ferida, mas não é só colocar o dedo na ferida. Ele coloca o dedo na ferida e cicatriza. Resolve o problema. Esse é um problema seríssimo que nós tínhamos, e ele fez um trabalho maravilhoso através do seu trabalho na subprefeitura, que, aliás, isso está estendido para vários bairros. Eu tenho tido contato com pessoas através do meu programa, que é direcionado para a terceira idade, e se faz muita coisa que até precisa divulgar mais, para a pessoa saber aproveitar isso. Então, estou parabenizando o Curiati, acabou de dizer também, esse assunto dos imóveis. São coisas práticas, fáceis de fazer e que resolvem problemas. Não fica aquela burocracia, que não é burocracia, é burocracia. Então está andando tudo rapidamente e no bom sentido. Eu estou muito contente porque quando o Caminha chegou aqui, em 1500, com o Cabral, ele era o assessor de imprensa, né, do Cabral. Mandou aquela carta lá para o rei dizendo, olha, encontramos uma terra onde se plantando tudo dá, e é o país do futuro. E até o final do ano nós éramos o país do futuro. Eu acho que chegou a hora de nós sermos país do presente. Secretário Modenese, uma preocupação em relação ao que é vendido nas ruas de São Paulo em termos de produtos pirateados, né? Como é que vai se proceder à fiscalização disso? Porque ali é só a ponta do iceberg, aquele vendedor lá que está com produto de marca pirateada, enfim. Como é que lida com isso? A Prefeitura, junto com a Polícia Federal e a Receita Federal, tem feito uma ação muito grande contra a pirataria. Nesse ano foi feita a maior apreensão da história, a quantidade de produtos apreendidos junto com a Receita e junto com a Polícia Federal. O que nós estamos permitindo aqui são pessoas que trabalham com alimentação, basicamente, uma parte de vestuário, não pirateado, serviços, chaveiros, tem vários serviços que são feitos nas ruas, principalmente na periferia. Nós estamos dando um jeito de regularizar. Agora, o que nós não estamos permitindo é a venda de produto pirata, e por isso a ampliação também da fiscalização. A área que nós temos mais produto pirata hoje sendo vendido é no Brás, onde as ações têm sido muito fortes, com lacração dos estabelecimentos. Foi no final de semana agora, caiu mais uma licença de um shopping motivado por pirataria. Então nós estamos realmente juntos, e aí é um trabalho de inteligência que não é só da prefeitura. Onde acaba o nosso poder de polícia administrativa, que é do licenciamento, começa a Polícia Federal e a Receita Federal. A gente conseguiu fazer isso em conjunto e os resultados têm sido muito positivos. Nós precisamos transformar a cidade, separar. Assim, uma coisa é quem quer trabalhar, que são pessoas do bem, e que é a maioria da população. Essa nós temos que apoiar, temos que dar condição e resgatar essas pessoas. O país vive uma crise econômica e com desemprego muito alto. Nós temos que trazer essas pessoas para a formalidade e incentivar o trabalho. A outra é quem quer uma atividade criminal. Essa a gente precisa da polícia em conjunto, a Receita, e essa nós estamos também agindo fortemente para coibir esse tipo de ação na cidade. Tem o que é social e o que é caso de polícia. São coisas diferentes. Também, pirataria é sintoma, né? Não é causa, né? É sintoma de uma crise.
Então, se você tem emprego, tem atividade econômica pujante, o índice de pirataria cai muito. Assim como o contrabando também é outra coisa, são causas, são sintomas, Sim. né, de uma causa maior. Então, a gente tem que policiar as fronteiras, tem que realmente desenvolver. E eu acho que esse programa de empreendedorismo, dentre vários outros, acho que realmente são uma alavanca para promover esse desenvolvimento. A cidadania e empreendedorismo andam de mãos dadas. Apesar de não haver estatística com critério uniforme no país, o crescimento da população de rua se repete pelo Brasil, a olhos vistos, ao longo da pior crise econômica enfrentada e sua resultante de 13 milhões de desempregados. O cálculo é difícil porque há, por exemplo, moradores da periferia que passam dias e noites nas calçadas do centro em busca de doações e alguns dias depois voltam às suas casas, entre outras situações. Curiati, são dois casos aqui. A questão econômica da crise aí que a gente vive, muita gente sem emprego, sem poder pagar a sua moradia e acabam indo para as ruas. Mas também tem o outro aspecto daquelas pessoas que vão para as ruas por problemas de desestruturação das famílias, acabam indo para as drogas e para o álcool. São duas frentes bem difíceis de serem atacadas, são remédios diferentes para essas duas situações, não? Sem dúvida, eu acho que o Brasil ainda vai passar por um período de aperto, né? O governo federal está fazendo os ajustes, tem que fazer, temos que pagar uma conta que ficou do passado aí, e para voltar a crescer e desenvolver, e isso vai mover. Mas tem uma coisa que move as pessoas para a rua, é o alcoolismo. O alcoolismo é seríssimo. O álcool, e eu gosto de tomar uísque, vinho e tal, não, mas é uma droga muito forte, talvez das mais pesadas que eu compararia. O que esses moradores de rua, em geral, 80% deles têm em comum é o alcoolismo. É incrível, né? E a gente tem esse problema a lidar. De um lado, a questão econômica e realmente o outro, a desestruturação que você colocou bem, mas junto com o alcoolismo. A gente tem uma cultura aqui, né? Até a propaganda nossa é institucionalizada, né? Então, sob o aspecto da gente falar para as pessoas beberem menos, a gente coloca uma frase instituída por lei nas propagandas de bebida alcoólica: beba com moderação. Beba. É imperativo, afirmativo. Você está mandando beber, né? O que deveria ser a frase correta seria: não beba em excesso. Deveria ser o contrário, beba com moderação. Né? Então, esse é um dos grandes problemas a serem enfrentados. Né? A indústria das bebidas frias e quentes aí é muito forte e ela é um artifício importante no aumento dos moradores de rua. Secretário, são 15 mil moradores de rua em São Paulo? Esse é o número? O estimado. Não dá para fazer essa conta? Nós estamos fazendo o censo. Acho que mais não sei quando ao prazo, mas acho que 60 dias, se não me engano, a Secretaria de Assistência Social termina o censo que está sendo realizado para o levantamento de quantos moradores de rua a cidade de São Paulo tem. A cidade acaba também absorvendo uma grande quantidade de moradores da Grande São Paulo, né, que acabam vindo para a cidade de São Paulo, até porque tem mais possibilidades aí de conseguir doações, alimentação, e essas pessoas acabam ficando. Um outro fator, além da dependência química, e que muitas vezes também é motivado da crise econômica, a pessoa acaba perdendo tudo e vai para a rua e acaba indo para o álcool, é o problema da demência. Você tem muitas pessoas hoje na rua com problemas psicológicos, de demência, abandonadas pela família, e que você também não consegue fazer compulsoriamente, retirar essa pessoa da rua. Em casos mais críticos, elas são levadas aos hospitais, depois tem alta e ficam nas ruas sem saber onde estão. Esse é um quadro clínico difícil de ser resolvido. A Secretaria de Assistência Social faz o atendimento, a pessoa não aceita sair da rua pelo processo neurológico que ela atende, aí de Alzheimer ou de outro tipo de demência, e isso fica perpetuando essas pessoas. É uma grande dificuldade esse atendimento das pessoas com doenças mentais hoje nas ruas também. São 10 mil vagas em abrigos? São 10 mil vagas por dia, e tem mais ainda atendimentos outros da secretaria. O prefeito Bruno Covas estava agora montando repúblicas, como uma tentativa porque o abrigo, a pessoa vai, toma um banho, troca de roupa e sai, tem uma alimentação e sai. Então, tentar criar unidades menores,
onde as pessoas fiquem morando e você consiga resgatar um pouco o morador de rua, dando um ponto de referência para ele. São unidades menores que vão ser feitas, começa agora, já nesse segundo semestre, ter algumas repúblicas, e é um teste que a cidade está fazendo para ver se a gente consegue achar um outro caminho. Os CTAs, eles são importantes, eles fazem um acolhimento diário, mas eles não estão resgatando as pessoas, então nós estamos tentando criar alternativas a esse modelo. Como é que a prefeitura observa o trabalho que é feito por voluntários, por exemplo, terceiro setor, aqueles que vão em apoio a essas pessoas, fornecem alimentação, muitas vezes, nessa época do inverno, sopas, enfim, ao mesmo tempo que você precisa prestar uma assistência para essas pessoas, isso pode alimentar a permanência nas ruas? Como é que a prefeitura observa? Acho que no período de frio, qualquer ajuda é bem-vinda, principalmente com cobertores, uma vez que muitas vezes as pessoas não querem sair da rua. Então, você levar um cobertor, levar um alimento quente, ajuda a pessoa a não correr risco de vida. Então, e também, todo mundo que se predispõe a ajudar o outro tem que ser elogiado, né? O que a gente tem que tomar um cuidado é para isso estar integrado junto com as ONGs e junto com o serviço público, porque morar na rua não é digno para ninguém. Nós temos que resgatar essas pessoas da rua, né? Então, você ajudar a pessoa é uma situação. Agora, nós temos que retirar essas pessoas da rua. A noite na rua é perigosa, ela é inóspita, ela gera problemas e risco para as pessoas que estão lá. Então, nós precisamos que, embora a gente alimente as pessoas, fazer com que elas saiam da rua e efetivamente vão para lugares seguros. Lucas, como é que você observa esse desafio, essa necessidade de oferecer uma assistência a essas pessoas? Elas estão nas ruas, mas ao mesmo tempo também resgatá-las para que elas possam sair das ruas e viver dignamente. Eu sou contra aqueles que se manifestam dizendo que não se deve haver a retirada compulsória da rua. No caso dos drogados, principalmente. Tem que ser compulsório mesmo, para se tentar alguma coisa. E se você estender isso, como o Curiato acabou de dizer, para o alcoolismo, porque o alcoolismo é a porta de tudo. E hoje o jovem começa tomando barbaridade, daí puxar um fuminho, depois dar uma cheiradinha e tal, vira coisa do dia a dia normal de cada um. Na terceira idade também acontece a mesma coisa. O alcoolismo, às vezes, aquele fato de que a família não dá o amparo necessário, acaba saindo de casa, vai para o alcoolismo para a droga é um passinho só. Eu acho que a atitude que se tem que tomar tem que ser compulsória mesmo, como se está fazendo, né, secretário, em vários casos. Compulsoriamente você retira o camarada da rua, porque ainda há uma chance, você coloca uma luzinha no fim do túnel. Isso é que é importante, é você oferecer alguma coisa. Eles são contrários, então são contra. Não adianta você querer respeitar o direito, não, porque ele não dá nem condições de resolver o problema dele, de saber o que ele está fazendo. Ele está completamente no mundo da lua. Então, sou favorável, acho que esse trabalho é muito bacana, há que se divulgar mais, inclusive, o que a prefeitura disponibiliza nesses casos, e é o que eu acabei de dizer agora há pouco, e é a mesma coisa, quer dizer, está se colocando o dedo na ferida, se curando e cicatrizando o problema. E tomara ter certo para o bem de São Paulo. César, esse tema aparece nas suas palestras? Você fala a respeito disso? Eu não por falo... exemplo, apoio empresarial nessa parte? Sim, eu não falo, né? Eu sinto diariamente, porque realmente é um assunto bastante triste, né? Difícil, que não só do ponto de vista humano, mas também do ponto de vista até empresarial também, porque ele prejudica várias atividades econômicas, quer dizer, por exemplo, afugenta turistas, sem dúvida nenhuma. É um problema que cria constrangimentos. Então tem turistas também internacionais que querem vir para cá, o cara tem uma experiência que não é muito agradável, da próxima vez ele pensa 2 vezes. Se voltará ao Brasil ou não. Então ele prejudica o comércio, sem dúvida, prejudica uma série de coisas. Mas eu olho mais do ponto de vista realmente humano, né, que realmente é triste, é lamentável, e eu também concordo com essa posição. Eu acho que iniciativas mais assertivas têm que ser tomadas, né? Eu acho que nisso aí não pode haver inibições, nem a hipocrisia de, mas as pessoas, eu acho que isso é uma hipocrisia muito grande. Perfeito. Eu acho
que as pessoas não estão nem em condições de julgar, a grande maioria, de fazer uma escolha. Então você tem que dar liberdade quando as pessoas podem fazer uma escolha. Quando as pessoas não têm condições mentais, por uma série de dificuldades de fazer escolha, cabe ao Estado, realmente, Estado com E maiúsculo, né, tomar providências e procurar dar uma condição digna nessas pessoas. Dentro eu participo de algumas ONGs também e tal, e tenho incentivado empresários, empresas a se mobilizarem um pouco nesse sentido. No sentido de apoiarem, não simplesmente dando dinheiro, não se trata, porque acho que a pior coisa que tem ao empresário não é só assinar um cheque que vai resolver o problema. Acho que o empresário tem que usar a sua capacidade de empresariamento e buscar soluções e ajudar a construir mecanismos na sociedade que acabem minimizando isso. Secretário Modonesi, para finalizar esse tópico, o senhor tinha destacado uma preocupação em relação às pessoas com demências, né? Embora a prefeitura não tenha o levantamento, ainda está fazendo um censo da quantidade de pessoas que moram nas ruas, essa questão da demência é um indicativo de que a população de rua também é uma população que está envelhecendo. A população, de uma maneira geral, está envelhecendo. A população de rua acompanha este envelhecimento, ou seja, tem muita gente nas ruas com problemas da terceira idade? Acho que eu não tenho números para falar sobre isso, mas de andar nas ruas, eu rodo semanalmente a cidade inteira, pelo menos 3 subprefeituras por semana, e também o centro que a gente trabalha lá, você vê isso, né? A gente constata isso olhando para as pessoas. O que acontece muito, a desestruturação familiar que a gente vive, fez com que as pessoas mais velhas antes tinham um abrigo dentro das famílias, e hoje elas vão para a rua, muitas famílias não querem cuidar dessas pessoas com demência, e elas ficam andando, andarilhos pelas ruas sem referência. É um trabalho difícil, porque acaba sendo uma internação compulsória hospitalar, mas eles não aceitam acolhidas nem para as casas que a gente tem, que a prefeitura dispõe, e acabam voltando, né, e perpetuando na rua, o que assim, é muito triste de a gente acompanhar isso, mas tem um envelhecimento com certeza do morador de rua. Eu dividia em 2 categorias. Eu acho que nós temos moradores de ruas hoje, que são famílias que vieram para as ruas por causa da crise econômica, porque você vê crianças, você vê família, trabalhadores que perderam e estão morando na rua, aonde inicia-se também uma parte, um processo de dependência química, como o vereador Curiati colocou, você tem esse problema, e um outro que já tem uma dependência, uma demência, e aí com mais idade, que já está perpetuado ali como morador de rua. Ainda com você, Lucas, essa questão, já que você, aqui na Rádio Trianon você aborda a questão da melhoridade no seu programa diariamente, o envelhecimento da população de rua também, e com este quadro de doenças com as demências, né? Como é que você observa esta problemática também associada? O programa é bem direcionado, ele é o melhor para a melhor idade, então ele é direcionado para a terceira idade. Aliás, é o único que existe em São Paulo e no Brasil. Verdade. Diário. Então a gente convive e tem noção de tudo que acontece. Esse assunto de aumentar a população na rua é o problema do desemprego, a situação que nós estamos tendo. Estatisticamente, e dentro da área que eu atuo nesse programa, não no esportivo, mas dentro desse programa, isso é estatístico. Isso é estatístico. Esse público-alvo do programa está com um problema agravado agora. O desemprego está aumentando a volta à casa do vovô, da vovó, do pai mais velho e tudo mais, porque não tem emprego, 3, 4 anos procurando emprego. E o que acontece? Ele vai para lá. O salário mínimo que ganha de uma aposentadoria é insignificante, é um tapa na cara de quem trabalhou a vida inteira, e você aumenta a despesa, que o pessoal não tem condições. O que acontece? Muitas pessoas, às vezes, vão para a casa do avô, vão para a casa da avó, percebem que são um estorvo lá e acabam indo para a rua, voltam para a rua. Ou vão para a rua, aumentando essa população. Quer dizer, tudo é em razão do que fizeram com o nosso país e como nós estamos vivendo nesse instante. Quer dizer, o pessoal ainda, são 13 milhões, fala, não é mais 14, são 13, como se 13 milhões fosse um negócio, uma diferença muito grande. E é conversa fiada, que se você
constatar em pesquisa que você faça, você vai ver que nós estamos nessa faixa mesmo dos 14 milhões. Está se agravando tremendamente e aumenta a população. Consequentemente, você pega um avô que está com 70, 80 anos, esse cara deve ter um filho com 50, mais ou menos. Se esse filho com 50 volta para a casa dele e não consegue sobreviver lá, vai para a rua, quer dizer, aumenta também a idade da população que está vivendo na rua, lamentavelmente. As empresas brasileiras vivem, de acordo com o consultor César Souza, que está aqui com a gente, um apagão de lideranças, função que não tem a ver exatamente com o cargo ou posição, mas com pessoas, resultados, clientes e parceiros. Ainda segundo César Souza, esse problema começa na infância, nas escolas, se reflete nas empresas, na política, na religião, na medicina e também em casa. César, qual é a razão deste apagão de lideranças e que, né, na sua avaliação, já começa lá na infância? Olha, são várias razões. Eu acho que fruto, primeiro, de uma intensa transformação que nós estamos vivendo no mundo, né, causado por tecnologias, uma série de fatores disruptivos, também por uma mudança de valores, né? As pessoas hoje têm valores diferentes e uma coisa é liderar pessoas com, algum tempo atrás, 10 anos atrás, quando o grande contingente de pessoas na empresa tinha um certo tipo de valor, e hoje quando você vê os millennials e os nativos digitais entrando nas empresas, é muito diferente esse processo de liderança. Mas eu acho que são várias as causas, a gente pode passar aqui toda a tarde discutindo 8, 10 causas. Eu acho que o mais importante é assim, o que é que eu verifico, o que é que eu constatei, o que é que eu criei esse termo aí, apagão de liderança, é que, infelizmente, a grande maioria das empresas, especialmente as empresas familiares, elas não sobrevivem ao desaparecimento do fundador. Então, quando o fundador vai embora, é questão de tempo. 2 anos, 3 anos, no máximo 5 anos, a grande maioria das empresas também desaparece. Elas são vendidas ou vão à falência, ou brigas de família pelo espólio do que ficou, acaba fazendo com que ela não aconteça. Então, qual é a consequência disso? De novo, voltamos ao problema do desemprego. Na hora que você tem empresas desaparecendo, menos empregos são criados. Não é? Então, eu vejo esse problema de liderança não é só nas empresas familiares, nas pequenas e médias. E às vezes eu lamento muito que às vezes uma pessoa leva toda a sua vida trabalhando para construir uma empresa, não pensa em formar sucessores, não pensa em formar outro líder, ou dentro da família, ou com profissionais. E depois que vai embora, tudo aquilo que passou a vida, 40, 50 anos trabalhando, desaparece. Mas isso não é só fruto dessas empresas familiares, ou das pequenas e médias empresas, as grandes empresas também. Recentemente eu tive num evento na Bahia, com 150 presidentes de empresas, algumas das maiores do Brasil, e fiz uma pequena enquete, perguntando o seguinte: a sua empresa tem líderes na quantidade ou na qualidade necessária para implantar, executar as estratégias aí nos próximos 5 anos? E fiquei muito surpreso quando eu vi 71% desses empresários disseram que não tem. Então, se fosse 50-50, se metade deles dissesse, não, eu não tenho líderes para tocar meu negócio, já seria de tirar o sono. Quando você tem 71% dizendo que não, ou seja, próprio dizendo que não tiveram condições de formar sucessores ou formar outros líderes. Quando eu falo líder, não é só o presidente da empresa ou o dono, falo líderes em todos os níveis. Um cara que está lá no chão de fábrica, um supervisor, é um líder também. Um chefe no setor, um gerente de uma unidade. Ou seja, as empresas estão sem ter esse contingente de pessoas que precisam para fazer face aos desafios que está enfrentando. Ou causado pela situação aqui no Brasil, ou causado por essa enorme transformação que está acontecendo no cenário mundial. Quando você destaca as empresas familiares e que essas famílias não preparam os seus sucessores, está faltando um olhar para uma gestão futura, profissional? Mais profissionalizada, sem dúvida. Profissionalizada? Sempre eu trabalho com várias empresas familiares e às vezes o patriarca me pergunta, né, mas o que é que você acha? Porque devo colocar um filho, ou uma filha, ou um genro, ou contratar no mercado? Eu digo, depende de cada caso, não tem fórmula para isso. Porque tem gente que é assim, radicalmente contra, acha que uma empresa deve profissionalizar, sempre buscar alguém no mercado e não colocar ninguém na família. Tem outros que acham que tem que ser na família. Minha resposta sempre é, depende muito da circunstância. Se você tem um familiar que é competente, que tem vocação para aquele negócio, que está comprometido, que está com faca nos dentes, tem um brilho no olho, que vai fazer as coisas acontecerem, por que não? Só porque é familiar, isso não pode ser um impeditivo. E eu conheço vários casos de sucesso. Agora, se você não tem, é melhor não quebrar galho. Que aí eu vejo o seguinte, às vezes assim, é para os agregados, aí vem um genro, vem não sei quem, vem outro agregado, e o cara passa a empresa
e não tem a coragem de profissionalizar. Então, eu acho que a profissionalização, ou dentro de um membro da família, ou fora, sempre é saudável. Eu estou com um livro seu em mãos aqui, Seja o Líder que o Momento Exige. Cada momento exige um líder diferente? Sem dúvida nenhuma. Você está num momento de crise, você exige um tipo de líder dentro das empresas. São pessoas que têm que decidir rápido, são pessoas que não têm tempo a perder, são pessoas que têm que ter coragem para tomar algumas decisões que às vezes são duras, são pessoas que têm que ter a criatividade para, às vezes, reinventar o seu negócio. Né? Você está num período de crescimento econômico, você pode ter um tipo de liderança um pouco diferente, né? Mais participativa com as pessoas, pode ter uma liderança menos, eu diria assim, incisiva e menos assertiva, né? E de construir mais o futuro. Então, sempre é aquela situação, a circunstância muito acaba formando o tipo de líder que você precisa em determinadas circunstâncias. Isso você tem, como tem hoje várias chamadas tecnicamente de startups, as empresas que estão sendo formadas, esse é um tipo de personalidade. São pessoas que apostam muito no futuro, são pessoas visionárias. Esse é um tipo de... Mas você está numa empresa que está descendo a ladeira e está tendo que virar o jogo, o tipo de líder que você precisa ali é outro completamente diferente. Então eu não tenho a mínima dúvida. As pessoas... Eu cresci ouvindo assim, o homem certo, que na verdade não deveria ser nem um homem certo, né? Deveria ser a pessoa certa, porque também tem mulheres, né? A pessoa certa no lugar certo. E eu digo assim, olha, a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. Você pode ter uma pessoa ótima, com excelente currículo, excelentes qualificações, com a experiência anterior de outras empresas, mas se tiver no momento errado naquela outra empresa, acaba fracassando. E na questão da gestão de pessoas, quem é o líder hoje? É aquele chefe que chama atenção, ou é o líder que motiva e que ele sabe que motivando ele vai alcançar o resultado? Eu acho que hoje o líder competente, os que eu conheço muito eficazes, são aqueles líderes inspiradores. Né? Eles inspiram as pessoas, inspiram através de um propósito, de um objetivo muito claro, com transparência, com respeito pelos clientes, pela sociedade. São pessoas que realmente inspiram pelos valores, não apenas pela hierarquia ou pelo carisma. Tem alguns lugares que eu vejo líderes, pelo carisma durante algum tempo inspiram, mas saco vazio não fica em pé durante muito tempo. Então carisma às vezes você tem é bom, mas também conheço muitos líderes competentes que não são carismáticos. O problema não é carisma, o problema também não é a hierarquia, se o cara é chefe ou não é. O problema é a capacidade que um líder tem de entender uma situação e oferecer um rumo, oferecer um propósito, oferecer um projeto, ou para um país, ou para um estado, ou para uma cidade, ou para uma empresa. Eu acho que essa capacidade, e essa é uma das carências que nós temos no Brasil, essa capacidade dos nossos líderes de oferecerem um projeto para o país, ou para uma comunidade, ou um projeto para uma empresa, entende? Foi publicado na última quinta-feira no Diário Oficial do município de São Paulo, o decreto que define as rotas e vias que serão abrangidas pelo Plano Emergencial de Calçadas. O projeto envolve locais com grande circulação de pedestres, públicos e privados, em todas as 32 subprefeituras. Serão priorizadas as regiões de terminais de ônibus, grande comércio e pontos turísticos que hoje apresentam imperfeições com desníveis e buracos. Secretário Modonesi, é tanta coisa para se pensar em relação a calçadas, é árvore colocada em lugar onde não deveria estar, arrebentando tudo, ruas, aclives, declives, cheios de degraus. Dá para colocar ordem nessas calçadas todas? Esse não é um problema que vai ser solucionado numa gestão, é um problema de várias gestões, é um ciclo de cidade. A sociedade, acho que está muito mais atenta para isso do que a gente teve no passado. As calçadas são ruins, as pessoas acabam construindo a calçada e colocando degrau, se a rua é lisa e o carro anda, a calçada tem que ser igual. Né? E as pessoas acabam fazendo um monte de degrau nas calçadas e fazendo com que você tenha um problema sério de mobilidade. O que o prefeito Bruno Covas colocou como meta foi, dentro do novo plano emergencial de calçadas, que é a PEC, são as calçadas onde a gente tem maior fluxo de pessoas passando por dia, e essas calçadas a prefeitura vai investir recurso e reformar. Foi destinado 400 milhões de reais, 200 milhões para esse ano, 200 milhões para o ano que vem, e a ideia é que a gente consiga fazer aí de 1,5 milhão a 2 milhões de metros quadrados de calçada. É o maior plano já feito de calçada na cidade.
nós vamos inicialmente começar a fazer as calçadas dessas áreas de terminais, hospitais, escolas, as calçadas que são de responsabilidade da prefeitura e esses trechos. E vamos passar aí sim a fazer uma fiscalização maior nas calçadas privadas, né? Nós temos muitas regiões da cidade que que as pessoas têm condições de fazer e as calçadas estão ruins. Isso, com uma população idosa, que a gente aumenta a cada 5 anos significativamente na cidade, nós precisamos adequar nossas calçadas. Nós temos uma outra realidade, a cidade precisa ter mobilidade, as pessoas estão andando mais, tem uma geração nova que está abandonando o carro para o transporte coletivo, para Uber, para táxi, então nós temos que, o carro deixou de ser um objeto de desejo, para ser simplesmente um meio de locomoção. Então essa mudança faz com que a gente precise recuperar as calçadas. Nós estamos sinalizando isso, começando pelas calçadas que a gente tem responsabilidade e onde tem maior fluxo de pessoas. Secretário, o que é que garante uma boa obra em termos de calçadas? Porque se pegarmos aqui, não precisa ir muito longe, na Avenida Paulista, não é obra dessa gestão, mas Sim. As calçadas O Kassab aparentemente... fez a Paulista aqui. Aparentemente É um elas horror. estão em ordem, né? Mas quando chove, poça, por todo lado, né? A gente vai pisando, não é isso, Curiati? Calçado vai encharcado, né? Eu só interrompi porque eu lembro bem da Paulista, o escritório aqui, Sim. e antes era um inferno. Há pouco tempo atrás, eu acho que foi na gestão do Kassab, se eu tivesse sendo injusto. Serra Kassab. Pô, porque era o que tinha de gente, a gente, inclusive, torcendo o pé. E eu vou mais além até, né, secretário? É uma questão de acessibilidade, Lógico. né? Os Sim, degraus, por conta das aqueles... pedras de mosaico que existiam. Sim, Né? buraco, Sim. pedra, degrau, você Mas tropeçava, hoje é tudo caía, liso, se mas quebrava. quando chove, enche de poça em tudo que é lugar. não Mas tem- poça tem no mundo inteiro. Nossa, Na Holanda tem poça quando chove. Sim, mas não dá para minimizar, pelo menos. Aí, O que é que garante? Era essa a pergunta. O que é que garante? tem uma boa declividade quando você faz dentro do padrão. Mas uma calçada, ela tem que estar nivelada também, você acaba tendo, às vezes, alguns lugares com poça de água, mas a própria Paulista tem alguns pontos, mas a maior parte da calçada, eu ando muito a pé por aqui, e ela é uma calçada que você consegue transitar mesmo no dia de chuva. Realmente, dia de chuva ele é incômodo, não é bom para ninguém andar debaixo da chuva. Mas eu acho que o modelo de calçada para a cidade, que deu certo, é o modelo de calçada da Paulista. A obra da Paulista, eu na época era subprefeito na Vila Mariana, e eu fiz a obra da Bernardino de Campos, que é a continuação ali da Paulista. E que é uma calçada lisa, de concreto, que dá acessibilidade com rampas, que é o modelo que nós estamos adotando para essas calçadas que nós estamos fazendo. Eu acho que nós temos que aprender com aquilo que deu certo. Se tem uma calçada que deu certo em São Paulo, é a calçada da Paulista. Ela durou alguns anos. Nós temos hoje um problema nos primeiros quarteirões ali perto da Consolação, que alguma concessionária quebrou. Nós vamos reformar agora esses trechos, o que é um grande problema, sabe, na cidade. As concessionárias, elas fazem um desserviço a tudo que nós temos. Você vai lá, você faz o asfalto, no dia seguinte ela entra para quebrar o asfalto e faz um asfalto de péssima qualidade. Você faz a calçada, ela tem prazo para colocar a tubulação, fazer tudo dentro das galerias, não fazem, chega depois, quebra e faz um serviço de péssima qualidade. Então, eu acho que a calçada, ela dá condição da população andar e se locomover com segurança. Olha, gente, perguntas do público aqui, e César, é o seguinte, ano que vem já tem eleição, então eu vou começar aqui com essa pergunta. Juliana de Osasco, ela quer saber, nas próximas eleições, quais serão os candidatos com maior carisma? Será que surgirão novos líderes? Ela com certeza está falando das eleições municipais do ano que vem. Eu espero que sim. Eu espero que esse processo de liderança aqui no Brasil seja um processo contínuo e que a gente sempre tenha oxigênio novo. Eu tenho observado já aí alguns jovens aparecendo nesses últimos momentos, assim, na votação da reforma, por exemplo, a gente começa a ver. Um líder político tem que ter um quê? Tem que ter o quê? O líder político, primeiro, tem que ter uma visão do futuro. Tem que ter essa visão muito clara do futuro. Não pode ser um emprego, não pode ser por oportunismo. Tem que ter um projeto para a sua, se é um vereador, para a sua comunidade, se é um prefeito para a sua cidade, se é um presidente para o seu país. O primeiro pré-requisito para mim é ter um projeto muito claro. Para que está vindo? Tem que explicar o porquê e para quê.
né? Segundo, tem que saber se comunicar muito bem, não só com um certo grupo dos seus eleitores, mas na hora que o líder está eleito, que vira governante, tem que entender que passou a ser um governante de uma comunidade inteira, e não apenas daqueles que votaram nele. Não tem que agradar só aqueles que são os seus seguidores fiéis. Então tem que ter essa visão do conjunto. O líder, na linguagem de empresa, diz que tem que ter clientes. Então o líder tem que ter clientes, mas olhando isso num escopo mais amplo, né? A sociedade como um todo, ou a comunidade como um todo. Terceiro, o líder tem que ter um foco em resultados muito grande. Tem que lutar por coisas específicas. Tem que ter bandeiras específicas. Não pode só ficar com coisas irrelevantes. Tem que lutar por coisas que sejam prioritárias, que vão afetar a vida daquela comunidade, do estado, da cidade ou do país, ou da empresa. Tem que ter essa visão muito clara de resultados, de coisas que realmente vão criar um impacto grande. E principalmente, o último ponto, o líder tem que ser coerente com seus valores. Vocês têm que entender, né? Ele tem que entender valores básicos da sociedade, respeito, não é? Transparência, tem que ser coisa assim, integridade, ética, tem que ter valores muito claros. E deveres antes dos direitos, né? Exatamente, para poder, de deveres, não só dos seus direitos, mas de dever, tem que ter essa capacidade de educar pelos valores. Não é? O líder sempre é um exemplo, não mais aqui no Brasil, que nós temos uma sociedade muito centrada assim, no salvador da pátria, a pessoa que virá, a gente mira muito, não é? Aquela pessoa que está no comando em determinado momento. Na empresa também funciona assim. Então o líder tem que ser o exemplo, não é nem dar o exemplo, tem que ser o exemplo. E o que a gente observa muitas vezes são líderes que se perdem nesse momento, né? Diz uma coisa e faz outra, ou seja, tem uma incoerência muito grande entre o que diz e o que faz. Primeiro lugar, o povão tem que saber votar, tem que aprender a votar. Escolher os candidatos, saber quem vai votar. Segundo lugar, quem vai para uma eleição e se elege, a gente tem que rezar para que seja honesto, competente e honesto. Aí se resolve boa parte do problema. E depois, evidentemente, cada um no seu setor. E também, quem é eleito não pode priorizar aquilo que favorece aqueles que o elegeram. Ele vai governar, ele vai legislar, ele vai trabalhar pelo todo, da sua cidade, do seu estado e do país. Mas, fundamental, primeiro lugar, eu acho que o povo tem que aprender a votar. Curiati, o Jaime do Jardim Bonfilholi. Será que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, não tem tarefas mais importantes do que para articular? Ou melhor, será que o nosso presidente não tem tarefas mais importantes que articular para levar a Fórmula 1 para o Rio e acabar com a tomada de Três Pinos? Acabar com a tomada de Três Pinos é uma plataforma importante. Eu tenho ódio disso. Enriqueceu muita gente. Né? Nossa Senhora. A verdade... Na verdade, é acabar com um pino. Um pino já estava bom. Na verdade, eu tenho repetido aqui, Mauro, e abraço a você, Jaime, que eu vejo que o governo ele consegue fazer um processo, eu tenho repetido isso aqui, de dissimulação, né, do foco. Então, sempre que há um tema polêmico, se lança alguma outra coisa para chamar a atenção. Eu dei 2 exemplos aqui, antes, que a reforma administrativa, onde a sociedade ficou discutindo que o COAF saiu do Moro, tiraram o COAF do Moro e foi para o Paulo Guedes. Pô, o braço direito do Bolsonaro é o Paulo Guedes, não o Moro. E o COAF é um órgão econômico. E o resto da reforma administrativa? Não, ninguém sabe de nada, ninguém viu o que aconteceu e passou tudo que o governo quis. Em seguida, o pacote das aéreas, que permitiu o capital estrangeiro entrar nas companhias aéreas, nós ficamos discutindo o quê? A mala de 23 quilos. O resto, ninguém sabe o que foi discutido. E hoje nós temos a reforma da Previdência, a reforma tributária andando. Se não tivesse o que... Ontem fui levar o meu filho no aeroporto no sábado, o assunto era esse, né? O Eduardo Bolsonaro ser nomeado embaixador. Eu falei, mas se não tivesse o Eduardo Bolsonaro sendo nomeado embaixador, o que a gente já está discutindo de política aqui? A reforma da Previdência. Então, eu acho que é de uma forma inteligente as colocações do governo. Agem com estratégia, quem pensa que militar é bobo, burro e chucro, eu acho que está um pouco enganado. É cabeça de militar, entendeu? Estrategista, com logística, com inteligência, adotando o encaminhamento conforme o exército tem que caminhar, entendeu? Então, eu vejo dessa forma, que é de propósito. Né? Então, Jaime, se tem outra coisa mais importante, tem, mas o governo
inteligentemente, evita que seja discutido. Por exemplo, vai ficar 15 dias agora parada a reforma da Previdência. Então, em vez de ficar olhando o detalhe, quem perdeu, quem ganhou, os poucos privilégios que ficaram ali, deram um pouquinho para policial, um pouquinho para professor, não, nós não estamos discutindo isso, nem vamos discutir. Vamos ficar discutindo esses 15 dias o filho do Bolsonaro. É que eu tenho a impressão aqui que o Jaime quis pegar num seguinte ponto. A questão da Fórmula 1, né? Os nossos governantes aqui do Rio e de São Paulo brigando pela Fórmula 1, seria excelente se estivessem brigando por melhor educação, melhor saúde, não brigando pela Fórmula 1. Não. Quem vai ou quem não vai, tanto faz onde a Fórmula 1 vai. Eu sou um defensor desses grandes eventos nas grandes cidades. Eu acho que traz divisa, você espelha a sua cidade fora. Acho a Fórmula 1 um evento extremamente importante para a cidade de São Paulo, traz recursos, divisa, turismo, divulga a cidade. Eu não levaria para o Rio de Janeiro, mas porque eu tenho medo de ir para o Rio de Janeiro, mas de resto, acho um evento importante, sim. Acho evento importante o Carnaval, importantíssimo. E outras tarefas que é muito difícil. Eu sou um defensor da Fórmula 1. A Fórmula 1 dá lucro para a cidade, como imagem institucional, como arrecadação de impostos, como propaganda, como atender o turista e trazer divisa para o Brasil. Secretário Só um segundinho. Claro. Estou um pouquinho na área esportiva que Eu acho que você entende um pouco, né, Lucas? Acho que é a minha origem jornalística. Vocês conhecem onde eles querem fazer no Rio de Janeiro o autódromo? Eu desconheço. Tem que passar É um pela linha negócio vermelha. lamentável de segurança, terreno e tudo mais. Nós temos pronto aqui o autódromo. Pega essa grana do Rio de Janeiro, que o Rio, para ter atração turística, ele não precisa da Fórmula 1 para trazer gente para cá. Quer dizer, todo mundo passa por lá. Todo mundo quer conhecer o Rio de Janeiro. Que Deus deu aquele presente para aquele pedaço de terra. Então, mantém aqui. São Paulo tem correspondido sempre à necessidade de atualização do nosso autódromo. Pega essa grana que vai investir lá, investe em tanta outra coisa que eles estão precisando, que o Rio está numa draga tremenda, em vários setores. Aplica lá. Para que vai aplicar no autódromo quando nós temos o nosso? E o Rio não precisa ter esse item a mais para trazer turista para cá. Lucas, bem rapidinho. Sua opinião, Marcos de Pinheiro, sua opinião sobre o crescimento do off-tube nas transmissões dos jogos de futebol pelas rádios. A rádio deixou de ser rádio, né? O que é o off-tube? A rádio deixou de ser rádio. É quando o locutor faz a transmissão sem estar presente. O César é escritor, no por evento. exemplo. Você, ouvindo rádio, é a mesma coisa que você lê um livro, um romance, você cria o personagem, você cria o ambiente, você cria tudo. Agora, com a imagem lá, o narrador e o pessoal de rádio está voltado muito mais para a imagem do que para o rádio, para a mensagem que ele tem que transmitir, etc. Quer dizer, é um plus, mas dispensável. Secretário Modonese, última pergunta, bem rapidinho. Por que a pavimentação em São Paulo é tão deficiente? Quem pergunta é a Carla de Moema. A cidade tem 980 milhões de metros quadrados, 17 mil quilômetros de ruas asfaltadas, um asfalto feito na década de 70, e se a gente for repavimentar a cidade inteira, nós vamos precisar aí de 10 bilhões de reais, R$100 o metro quadrado. Dinheiro que a cidade não tem, e o que nós temos feito? Então, vamos investir nessa gestão do João Dória e Bruno Covas R$1 bilhão, isso ajuda, mas não melhora 100% na cidade, é um esforço gigante que a cidade está fazendo. Agora, nós estamos também que cobrar as concessionárias. Quem tem hoje a maior reclamação, para vocês terem ideia, a cidade hoje tapa 1.000 buracos por dia. Desses buracos, a maior parte deles é de concessionária de serviço mal feito que a gente tem que voltar e refazer. Nós estamos apertando a fiscalização, formatizando todo o sistema hoje com as concessionárias, e nós temos que cobrar delas. A Sabesp abre 300 mil buracos por ano, né? Então, assim, você tem um asfalto de boa qualidade, com alguém abrindo 300 mil buracos por ano e não refazendo esse buraco de qualidade, é muito difícil. A Comgás também, e nós temos a antiga Eletropaulo e a Enel também fazendo buraco na região central da cidade. As empresas precisam entender que o cliente delas também é o cidadão da cidade de São Paulo. E essa é mais uma ação que a cidade tem que incorporar como uma coisa
prioritária de gestão, porque ela é de toda a gestão que passar na cidade, ela precisa cuidar e melhorar o asfalto da cidade. Muito bem, gente, não temos mais tempo, eu ia pedir aqui o encerramento de cada um, mas faltam 4 minutos para 1 da tarde, a gente vai ter que encerrar o programa. Na mesa de som hoje o Cléo Rodrigues, eu quero agradecer a todos aqui a gentileza, a presença aqui nesse programa Gente que Fala. Na mesa de som, Cléo Rodrigues, a apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Tchau e até amanhã.